63%, um fato histórico e único na história da política em São Paulo, é uma demonstração clara de confiança no gestor, no administrador e não no político. Aline, bom, primeiro, em relação à abstenção, eu já fiz essa observação, isso é um recado claro das urnas para melhorar a eficiência da gestão e ter um compromisso de realização, de execução, menos conversa e mais prática. É isso que eu vou fazer, por isso que eu venho do setor privado. O setor privado não tem excesso de conversa, tem conversa no nível suficiente, depois tem atitude, tem ação. E a prioridade, conforme você colocou no início da sua pergunta, será efetivamente para a saúde e educação. Saúde é um problema gravíssimo na cidade de São Paulo. Há 500 mil pessoas esperando para fazer exames, e as pessoas que buscam exames, na sua expressiva maioria, buscam porque estão com dor, estão padecendo. Como é que pode uma pessoa como essa, para fazer um exame, para ter um diagnóstico e ter, pelo diagnóstico, orientação de saúde de um especialista, de um médico, demora 6, 7, 8, 10, 12, 16 meses? Não é possível considerar isso dentro de um grau de normalidade. Isso não é normal, isso é anormal. Então nós precisamos zerar isso e vamos lançar o programa logo em janeiro, o Corujão da Saúde, em convênio com hospitais privados e com hospitais públicos estaduais, ocupando as faixas horárias onde a demanda por exames é menor, das 8 da noite às 8 da manhã. E em paralelo, Aline, fazer o que a prefeitura tem que fazer, ou seja, melhorar a eficiência da gestão dos exames nas unidades básicas de saúde, as AMAs, as UBSs, também os hospitais e pronto-socorros da Prefeitura de São Paulo. Mas o Corujão vai ajudar a reduzir drasticamente esse volume e, no prazo máximo de um ano, vai zerar este movimento de espera de 500 mil de pessoas que aguardam para fazer exames na cidade de São Paulo. Eu não quero, Aline, estigmatizar a Prefeitura atual, a eleição já acabou, mas quero fazer um programa de transição e pedir ao prefeito Fernando Haddad que continue administrando a cidade nesses 3 meses e ativando a gestão pública de São Paulo. Não pode parar esperando um novo prefeito que vai chegar em janeiro. Eu também não sou salvador da pátria, nem herói da política, eu sou um gestor. Vamos montar uma boa equipe, um bom time, mas a máquina precisa continuar a funcionar. Os funcionários públicos, os 135 mil funcionários públicos municipais, precisam cumprir, e tenho certeza que vão cumprir o seu papel até o dia 31 de dezembro e a partir de 1º de janeiro com uma nova gestão. Respondendo em relação à Câmara Municipal de São Paulo. Na verdade, nós fizemos 25 vereadores, porque fizemos uma coligação, Cristiane, com 12 partidos, PSDB 13. Temos, na verdade, 25 vereadores dos 55 que compõem a Câmara Municipal. E vamos, obviamente, conversar com outros partidos daqueles candidatos, a Marta Suplicy, o Celso Russomano, que aliás também tiveram a delicadeza de me ligar ontem, me cumprimentar, foram republicanos, assim como o prefeito Fernando Haddad e o próprio presidente Michel Temer. Vamos conversar para ampliar esse arco de alianças e garantir a maioria na Câmara Municipal de São Paulo, mas com tratativas republicanas, nada de fazer partilha e fazer concessões espúrias na Prefeitura de São Paulo. Isso não funciona e nós não vamos fazer isso. Em relação à equipe, vamos começar a montagem da equipe, mas primeiro tratar da transição. Hoje nós temos uma reunião às 16 horas com o nosso time para definir claramente quais são as pessoas, sob a liderança do Júlio Semeghini, que você conhece, que foi deputado federal em 4 mandatos, para coordenar esse processo de transição junto com a equipe do prefeito Fernando Haddad. E mais adiante, começar a definir os nomes que vão ser os gestores, os secretários e os administradores na Prefeitura de São Paulo, incluindo os prefeitos regionais, Cristiane, que nós vamos capilarizar a gestão, descentralizar a gestão em São Paulo, para ela ser mais eficiente, mais rápida, mais presente na periferia, nos bairros mais distantes, também nos bairros centrais, descentralizar a gestão com prefeitos e prefeitas regionais. Em relação à Câmara Municipal de São Paulo. Na verdade, nós fizemos 25 vereadores, porque fizemos uma coligação, Cristiane, com 12 partidos, PSDB 13. Temos, na verdade, 25 vereadores dos 55 que compõem a Câmara Municipal. E vamos, obviamente, conversar com outros partidos daqueles candidatos, a Marta Suplicy, o Celso Russomano, que aliás também tiveram a delicadeza de me ligar ontem, me cumprimentar, foram republicanos, assim como o prefeito Fernando Haddad e o próprio presidente Michel Temer. Vamos conversar para ampliar esse arco de alianças e garantir a maioria na Câmara Municipal de São Paulo, mas com tratativas republicanas, nada de fazer partilha e fazer concessões espúrias na Prefeitura de São Paulo. Isso não funciona e nós não vamos fazer isso. Em relação à equipe,
Vamos começar a montagem da equipe, mas primeiro tratar da transição. Hoje nós temos uma reunião às 16 horas com o nosso time para definir claramente quais são as pessoas sob a liderança do Júlio Semeghini, que você conhece, que foi deputado federal em 4 mandatos, para coordenar esse processo de transição junto com a equipe do prefeito Fernando Haddad. E mais adiante começar a definir os nomes que vão ser os gestores, os secretários e os administradores na Prefeitura de São Paulo, incluindo os prefeitos regionais, Cristiane, que nós vamos capilarizar a gestão, descentralizar a gestão em São Paulo, para ela ser mais eficiente, mais rápida, mais presente na periferia, nos bairros mais distantes, também nos bairros centrais, descentralizar a gestão com prefeitos e prefeitas regionais. Muitas coisas são urgentes a serem mudadas. O orçamento da Prefeitura deste ano é de 54 bilhões de reais. O novo orçamento, que está sendo encaminhado à Câmara pelo prefeito Fernando Haddad, estima em uma queda de 3 bilhões, portanto, em torno de 51 bilhões de reais. É menos recurso, se você considerar a inflação, deveríamos estar próximo de 60 bilhões e não de 51 bilhões. Isso vai aumentar o déficit da Prefeitura e a dificuldade na gestão das políticas públicas na cidade de São Paulo. Por isso é que nós vamos fazer um amplo programa, Raquel, de desestatização. Vamos diminuir o tamanho da Prefeitura de São Paulo sem gerar desemprego, até porque aqueles que atuam em empresas ou instituições administradas pela Prefeitura de São Paulo terão prioridade no emprego com o setor privado administrando. Vamos privatizar o Parque Anhembi, os 3 modelos, Sambódromo, o Palácio das Convenções e o Centro de Exposições. Vamos privatizar também o Autódromo de Interlagos, o Cartódromo de Interlagos, sem perder a função pública do Parque de Interlagos, cujo acesso será livre e permitido à população da Zona Sul da cidade de São Paulo. Mas só nesses 2 empreendimentos nós imaginamos, numa primeira estimativa, algo em torno de 7 a 8 bilhões de reais, além de eliminar a despesa, porque são deficitários. O Anhembi hoje é deficitário e o autódromo também é deficitário. E outros programas de PPPs e parcerias. É preciso coragem e determinação, Raquel, para fazer uma gestão inovadora em São Paulo, sem aumento de impostos. Senão, sempre vai vir uma mente brilhante para dizer, não, a forma de resolver é aumentar imposto. Quem gosta de aumentar imposto é o PT, que fez isso durante a sua gestão e fez isso também no governo federal. Nós não gostamos e não acreditamos que essa seja a melhor prática. A prática é boa gestão, é cuidar do dinheiro público de forma cuidadosa, de forma a que essa gestão coloque o dinheiro público onde ele precisa estar e sem corrupção. É exatamente isso que nós vamos fazer, terminais de ônibus, e também vamos conversar com o governo do Estado de São Paulo para utilizar alguns terminais de metrô. Há áreas disponíveis em alguns terminais onde algumas creches poderão ser implantadas também, ainda que não sejam grandes, mas possam atender de 60 a 80 crianças ou até um pouco mais. Isso já será extremamente útil. E os terminais, os novos terminais de ônibus, onde as creches poderão atender de 120 até 150 crianças e com funcionamento em horário estendido também. Não faz sentido a maioria das creches, na verdade quase todas em São Paulo, Raquel, Aline, funcionarem até 5, 6 horas da tarde. As mães não conseguem voltar do trabalho em tempo de pegarem os seus filhos e retornarem para suas casas. Há um sistema injusto também nesta operação das creches. E prosseguir no programa das OS, das organizações sociais, que a prefeitura atual começou a fazer tardiamente, demorou muito tempo para perceber que esse era o melhor caminho, mas de qualquer maneira seguiu e eu reconheço. Vamos multiplicar esses programas com as organizações sociais conveniadas para que essas 104 mil crianças de 0 a 3 anos que estão fora das creches possam estudar, ter o atendimento adequado, o atendimento de saúde, inclusive, o atendimento nutricional, e terem direito a serem vencedores na vida. Se crianças de 0 a 3 não tiverem esta possibilidade, elas já terão muito risco na continuidade do seu programa educacional. O melhor caminho é o diálogo, é dialogar com os professores, com os sindicatos, e não partidarizar e nem colocar ideologia dentro desse processo, mas a valorização do ensino, começando pela valorização dos professores, das professoras e dos gestores das escolas também. Isso é perfeitamente possível. Mesmo sem recursos, nós podemos ter programas de valorização, de respeito por esses gestores e pelos professores. Podemos fazer sim, e isso há orçamento, os programas que vão permitir a reciclagem dos professores nas escolas públicas municipais, principalmente em termos tecnológicos. Eu acredito que as crianças de hoje queiram tecnologia, são crianças sintonizadas em tecnologia digital, não há mais
tempo e condições de você imaginar que as crianças queiram aprender na escola pública com giz e lousa de pedra. Esse tempo já acabou, não é mais plausível se imaginar que escolas públicas, no plano estadual ou municipal, continuem ensinando com giz e lousa. Não tenho nada contra o giz nem contra a lousa, mas as crianças querem tecnologia, querem celular, tablets, querem computadores, não importa a classe socioeconômica e a idade. Crianças de 4, 5 anos já operam os celulares, sabem traduzir os games e muitas vezes com 6, 7 anos de idade já são melhores que os seus pais no uso dos seus celulares. Tecnologia para colocar essas crianças em condições competitivas nos seus mercados futuros de trabalho. Temos outra pergunta.